Quem nunca duvidou de si mesmo ou se sentiu incapaz em algum momento da vida, ao ponto de parar e pensar: isso não é pra mim. Mas existe uma diferença entre se sentir incapaz em alguns momentos da vida ou se sentir dessa forma o tempo todo. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Nós precisamos aprender a lidar com esses momentos de dúvida, de incertezas, nesses momentos que a gente acredita não ser capaz de fazer alguma coisa, de executar alguma tarefa específica. Da nossa capacidade mesmo em fazer coisas novas, coisas diferentes. E é claro que isso exige sair da zona de conforto. E só o fato de você sair da tua zona de conforto, como o próprio nome sugere, é desconfortável e pode sim gerar muitas dúvidas, muitas incertezas. E é aí que você vai precisar lidar com as suas dúvidas, para não correr o risco de deixar passar oportunidades, deixar de fazer coisas que são importantes para você e às vezes até necessárias e que de alguma forma pode estagnar a sua vida. Então vamos compreender isso um pouquinho melhor. A pessoa que duvida muito de si mesma, que nunca se sente capaz a nada, às vezes até a fazer coisas simples, e que não se sente capaz de forma alguma a executar tarefas ou coisas que precisem ser feitas, ou seja, é aquela insegurança que aparece o tempo todo em praticamente tudo em que a pessoa vai fazer. É importante entender se essa insegurança não está atrelada a algum tipo de transtorno. Às vezes um transtorno de depressão, às vezes um transtorno de ansiedade, ou tem uma autoestima muito baixa, ou de repente foi uma pessoa que sempre foi muito criticada por pessoas ao seu entorno. E isso pode ter deixado algumas marcas em que atrapalham a sua vida, a sua rotina. Então, nesse sentido, é importante você buscar saber quais são os seus reais problemas, as suas dificuldades em relação a essa insegurança, a essa incerteza sobre si mesma. E se for o caso de algum transtorno atrelado, buscar por esse auxílio profissional para te ajudar a lidar com isso. Mas se o seu caso for uma insegurança, um sentimento de não ser capaz, que não necessariamente esteja atrelado a algum tipo de transtorno, você pode começar a buscar os seus motivos para se sentir tão inseguro diante a algumas circunstâncias. Por exemplo, se perguntar quais são os seus medos diante desta tarefa que você deseja fazer, algo aí diferente que você gostaria ou até mesmo precise. O que está te causando essa insegurança, esse medo de não ser capaz? Se pergunte, se questione se esses medos fazem sentido ou quais as evidências que você tem que te leve a sentir esse medo e, de preferência, se questione, faça isso em voz alta até mesmo, para que esses medos vão ficando mais claros e aí você possa fazer alguns movimentos em favor disso. Por exemplo, vamos supor que você vai falar em público e aí você tem alguns medos atrelados a isso, uma insegurança. Lembrando que é normal sentir aquele frio na barriga, aquela incerteza, aquelas dúvidas de que se vai dar certo, como que vai ser, porque você está saindo de alguma forma da sua zona de conforto, então você pode não estar acostumado a se expor, sentir realmente alguns desconfortos e até aí tudo bem, é preciso lidar com isso. Mas o problema é quando isso começa a te paralisar a ponto de você não conseguir se expor ou não conseguir lidar com a situação. Então se questione, quais são os seus medos? É medo de ser criticado, de que riam de você, de que falem algo que você não vai se sentir bem? E normalmente ao se expor, o primeiro medo é o que vão falar de mim. Mas analise se isso faz sentido, se esse é um pensamento que acaba gerando algumas incertezas e que fazem sentido te paralisar.
Porque esses são pensamentos comuns, muitas pessoas vão ter esse tipo de pensamento, vão ter algum nível de frio na barriga, ainda mais se não estão habituadas a se exporem ou outras coisas parecidas. E por isso que é importante passar por isso, porque é comum. E se acaso você receber uma crítica, saiba filtrar, analise se essa crítica é congruente com a situação ou de repente não. Porque quantas vezes você também critica as pessoas? E será que isso muda alguma coisa na vida delas? Imagine se as pessoas fossem se paralisar diante de algum comentário, de alguma crítica, ou sempre nesse viés de medo do que o outro vai falar. Ninguém faria praticamente nada. Então são coisas, são barreiras que a gente precisa ir passando para que não paralise a sua vida e você comece a se sentir desconfortável consigo mesmo por nunca se sentir capaz. Perceba também se esse não é um perfeccionismo que fica te paralisando, impedindo que você inicie algo por acreditar que você nunca está pronto para nada. E aí é o detalhe, porque você não vai se sentir 100% pronto. Você precisa ir fazendo as coisas que são necessárias para que você vá praticando e vá melhorando cada vez mais. Porque o perfeccionismo não vai te levar a lugar nenhum, vai fazer apenas com que você nunca se sinta pronto, nunca se sinta capaz. E aí você nunca vai melhorar mesmo nisso que você deseja fazer, porque nunca inicia. Então você precisa começar com os recursos que você tem e ir se provando gradativamente que você pode melhorar, que você é capaz disso. E aí entram as ações que você vai ter em prol do que você deseja fazer. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa seu like e se inscreva no canal, porque por aqui você sempre vai ouvir coisas que valem para a vida, para sua rotina, algo que colabore com o seu bem-estar. Então, vamos pensar em alguns pontos para você colocar em prática e começar a agir e não ficar tão paralisado pelo medo de não dar conta, de não ser capaz, sempre duvidando da sua própria capacidade. Seja o que for que você queira iniciar na sua vida, busque pelo máximo de informações que você puder. Estude sobre isso, se informe, analise o que você quer fazer, veja o que faz sentido para você e o porquê que isso é importante. E aí treine, pratique, busque sempre melhorar, porque é só quando você vai fazendo que você vai praticando e vai melhorando. É aquela história de que a perfeição vem com a prática, mas a perfeição aqui no sentido do que é bom para você, qual é o seu ideal, aonde você quer chegar. Então isso vai ser um pouquinho subjetivo. E aí olhe de uma forma realista para si mesmo, para o que você está fazendo. Identifique os seus acertos, o que você ainda quer melhorar, o que você errou, por que você errou, como que você pode ajustar isso e como que você pode melhorar. Mas seja realista, de uma forma racional e não já se colocando para baixo porque você errou, porque teve um deslize ali ou qualquer coisa nesse sentido. Então apenas racionalize, ok, preciso melhorar nisso, isso aqui está bom, isso aqui eu vou manter, isso aqui eu acertei. Então valorize os seus acertos, porque isso também é importante nesse processo. E lembre-se que você é um ser humano, então vai ter momentos que você, assim como eu, como qualquer pessoa desse mundo, vai errar em alguma coisa. E aí a gente precisa acertar e continuar melhorando sempre, com toda certeza, mas já valorizando também os seus acertos, a sua coragem, a sua iniciativa, principalmente se for uma habilidade que você esteja desenvolvendo, como por exemplo se expor, falar em público. E nem sempre isso é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, gera sim muitos medos e muitas incertezas. Então aí vai ser a prática que vai te ajudar. E aí aprenda a lidar com as suas críticas e com as críticas alheias que podem chegar. Saiba filtrar, ver o que faz sentido e o que não faz. Não se deixe derrubar por isso. E não que uma crítica não vai
te gerar um certo desconforto, às vezes te desmotivar, desanimar, enfim. Mas aí você precisa saber lidar com isso. Essa é uma parte muito importante. Também lidar com as suas críticas, porque acredite, às vezes a gente se torna o nosso pior inimigo quando a gente só se critica e não sabe pontuar os nossos pontos fortes, os nossos acertos. E aí lembre-se que você não precisa agradar todo mundo, não tem essa necessidade, porque isso não vai te fazer bem. É aquela máxima, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, então imagina, gente. Vão ter pessoas que vão gostar de você pelo seu jeito e vão ter pessoas que não vão gostar de você pelo mesmo jeito. Mas você precisa se aprovar, porque se você não for fiel à sua própria essência, você vai acabar se perdendo no caminho. E sem contar que essa ideia de querer agradar a todo mundo ou sermos elogiados o tempo todo, isso tem a ver com o nosso ego e não vai nos levar a lugar algum. E com tudo isso que foi falado, com o tempo, com o treino, você vai melhorando. As coisas vão ficando mais naturais, você vai se familiarizando com isso. Então entenda que esse é um processo, é natural, acontece com a maioria das pessoas e faz parte do processo. E aí, com as suas ações, com as suas práticas, você vai se provando que você é capaz, que você pode melhorar sempre. E por consequência, você vai se sentindo mais seguro, mais capaz e vai duvidando bem menos das suas capacidades, ou seja, de si mesmo. Então espero muito que tenha te ajudado. Reflita sobre o que conversamos aqui. E para complementar esse vídeo, eu vou te sugerir o vídeo onde eu falo sobre a autoestima, o quanto que ela pode refletir na sua vida e vai te ajudar a entender melhor a importância disso e o quanto que vai ter a ver com o seu sentimento de se sentir seguro, se sentir capaz. Agradeço muito pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.